Olá a todos do Centro Espírita Amor e Caridade. Agradeço o convite, para nós podermos realizar esse trabalho. Foi um desafio, demorou para eu poder chegar ali numa forma de entender o desafio proposto, legal? Mas antes, de nós nos dirigirmos para a palestra, vamos fazer a nossa prece, não é verdade? Então vamos assim elevar o nosso pensamento até o nosso querido Mestre Jesus, esse nosso amigo de todos os momentos, que tanto acredita em nós, nos dá inúmeras oportunidades para nós podermos rever, posturas, idealizarmos o homem novo, a mulher nova, em função das propostas que o Evangelho nos apresenta perante nós mesmos e perante as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mestre Jesus, querido amigo, permaneça conosco hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, então vamos lá, o desafio foi lançado, eu espero que eu consiga atender aí as expectativas, legal? Então, o tema proposto é redenção individual. E no primeiro momento, até comentei com a Márcia, tem algum referencial bibliográfico? E ela mencionou, sobre um curso, uma palestra que ela assistiu sobre essa visão, do Evangelho com esta temática. E eu sempre sempre procuro ali uma forma mais simples possível para eu entender. Então, o que eu compartilho, muitas vezes, em palestras que eu ministro, é como foi o caminho que eu trilhei para eu entender, a lição, para que isso fizesse algum sentido, que isso faça algum sentido na minha vida pessoal, legal? Então, o que eu estou aqui é compartilhando realmente as minhas percepções sobre o que vem a ser redenção individual, legal? Então, no primeiro momento, esclarecimentos iniciais do que vem a ser redenção. E aí, aquela sequência natural de vamos ao dicionário para a gente entender o que é de fato isso, Então, no sentido figurado, está relacionado ao amparo que auxilia em circunstâncias muito difíceis, salvação. Esse grifo é meu. Então, no primeiro momento, eu já entendo que a redenção ela é um recurso utilizado em situações muito difíceis. E aí a gente começa a pensar, mas quais são essas situações muito difíceis que nós vivemos? Em quais temas da nossa vida? Como que isso se processa? Há quanto tempo nós nos encontramos nessa condição? Quais são essas situações difíceis em relação a cada um de nós e o quanto que o outro, o meu semelhante, faz parte desse processo, dessas circunstâncias difíceis, Então é interessante que já no primeiro momento nós podemos fazer referências a vários momentos da nossa vida e da vida das pessoas que nós amamos. Porque é interessante, que no cotidiano da vida de todos nós, não são somente coisas relacionadas a nós que nos preocupam. Nós já nos preocupamos também com as pessoas que nós amamos. Às vezes, na nossa vida pessoal, não é verdade, está tudo ok. Mas em função do que alguém que a gente ama, uma dificuldade que essa pessoa está passando, aquilo nos atinge, aquilo também nos traz um certo desconforto, Então, a redenção, dentro dessa perspectiva, já é um recurso, é um amparo, algo que eu busco para poder lidar com as diversas situações difíceis da vida. Legal? Na teologia, salvação da humanidade por Jesus Cristo. Então, olha, existe um papel de Jesus dentro desse contexto. O quanto é que Jesus me apoia nessas circunstâncias difíceis, o que ele tem a dizer para cada um de nós nessas situações difíceis, o quanto que nos cabe, como está lá no Livro dos Espíritos, vede Jesus.
ver Jesus, a sua vida, a sua forma, de se relacionar conosco, que possa nos ajudar nessas circunstâncias difíceis, né? E é interessante que a gente entenda aqui Jesus Cristo não como alguém, pura e simplesmente, né? Uma experiência que eu geralmente costumo compartilhar é quando eu li o livro Paulo e Estevão, né, o Gesiel, ele demonstrava uma sobriedade, aquele que veio, né, a se denominar Estevão, ele demonstrava uma sobriedade, uma paz, uma tranquilidade, uma segurança, uma bondade que eu, na época que eu li, eu era jovenzinho, né, tinha mais jovenzinho, né, segundo alguns, que eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu não entendia. Eu falei, mas por que que ele já é assim, sendo que ele não conheceu Jesus ainda, né? Ele viria a conhecer Jesus depois, né, na vida, naquela existência, né? Então, ao longo, na leitura do livro, nas reflexões que vieram posteriormente, passei a entender justamente Jesus como aquele precursor da Boa Nova, desses princípios universais de amor e bondade. Então, ao longo da história, mesmo antes da vinda de Jesus, inúmeros espíritos já tinham conexão com os princípios universais, com as leis, né, de amor que regem o universo. Então, quando Jesus vem para a Terra, ele veio com esse propósito de dar o testemunho, ele mesmo, né, o nosso governador, em relação a esses princípios, né? Então, vamos entender Jesus como aquele porta-voz, né, como ele mesmo diz no Evangelho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, se ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o que é esse por mim? A gente sabe que é em função da sua conduta, daquilo que ele nos ensinou com o seu comportamento. Legal? Numa conceituação antiga, esmola que se ofertava a um indivíduo que se estava preso. Então vejam, olha, a redenção está relacionada a amparo nas circunstâncias muito difíceis. Jesus, né, a boa nova, o evangelho, como sendo um meio para que a gente consiga superar isso, e tem alguma coisa aí a ver com uma sensação, como algo que vai nos ajudar a nos libertar, né, da situação de sentir-se preso. Legal? Aí tem uma definição que é assim, ó, ato ou efeito de se redimir. Então, aquilo que está lá no começo é um recurso, é uma ação que de fato nos conduz, né, a nos redimir. E aí, mais uma vez, o que que é essa questão de redimir? Então, tá lá, ó, fazer a reparação de um erro. Então, turma, quando a gente fala em redenção, desse amparo das circunstâncias difíceis, com apoio de Jesus, com apoio do Evangelho, para sairmos dessa perspectiva, de sentirmos-nos presos, tem a ver com fazer a reparação de um erro. Então, quando nós entramos nesse processo de redenção, é porque eu quero consertar alguma coisa que eu fiz, que hoje eu começo a compreender que não foi legal. Então, eu fiz alguma coisa e eu quero reparar isso em função da minha compreensão sobre a vida. Legal? Isso é bastante interessante. Oferecer compensação a alguém por um dano. Então, este erro pode ser relacionado a outrem. Eu fiz alguma coisa para alguém que não foi legal, eu passei a entender isso como uma consequência, desastrosa da minha escolha, daquilo que eu fiz, e eu me animo de um sentimento de querer reparar isso com a outra pessoa. Legal? Então, olha como é interessante, como as coisas fazem sentido. Fazer com que se torne livre. Então, quer dizer, eu vou fazer tudo isso, esse processo de reparar o erro, de reparar o dano a alguém,
para eu me sentir livre. Então tem a ver com essa questão, né, de algo que se oferta a alguém que se sente preso, para você sentir-se aliviado. Porque no momento em que nós sentimos as consequências das nossas atitudes, nós ficamos presos. Nós sabemos, né, que o amor e o ódio é a mesma energia. Uma é o equilíbrio, o amor, e a outra é o desequilíbrio, que está relacionada ao quê? Ao vínculo que nós estabelecemos com o outro, com as coisas. Então, isso é muito legal, né? Então, a partir do momento que eu percebo que eu estou vinculado ao outro em função de uma consequência, opa, eu vou trabalhar essa questão da redenção para eu poder me livrar deste vínculo que no primeiro momento está sendo alimentado ali pelo ódio, mas eu quero me vincular agora através do amor. Eu quero mudar essa energia. Eu quero continuar vinculado àquela pessoa, àquela circunstância, mas agora numa relação de amor. Então isso é bastante legal. Conseguir se reabilitar. Então essa reabilitação é como se, né, a gente tem uma carteira de motorista, comete uma série de infrações, a nossa carteira, né, é suspensa, aí a gente vai entrar numa escolinha, tudo de novo, para nós nos reabilitarmos, não é assim? A reabilitação é nós ganharmos novamente a condução, o direito de conduzir a nossa vida. Legal? Então eu achei bastante interessante essa contextualização inicial para nos dar, né, uma dimensão em que circunstâncias que a redenção ela se dá, como ela se dá e qual o papel, né, de Jesus dentro desse contexto, né, das nossas vidas. Opa, vamos lá. Mas é interessante, né, turma, que dentro desse contexto todo, a gente precisa reforçar a questão da experiência do fazer. Então, teve uma época da nossa caminhada que o instinto foi a única motivação para viver. Nós fomos guiados pelos instintos no primeiro momento. Eu sempre trago essa ideia da nossa jornada, desde o mundo primitivo até chegar nos dias de hoje, porque é importante a gente construir uma ideia do que nos cabe realizar em cada momento da nossa trajetória. Todo o nosso conceito de verdade hoje foi conquistado em função de tudo que nós vivemos. Então é interessante que nessa trajetória, nesse começo de trajetória, nós fomos ganhando muita experiência em função do nosso fazer, pautado pelo instinto, como sendo um grande benefício para todos nós. Se nós analisarmos o instinto em todas as espécies, ele tem um objetivo muito significativo, que trata da questão da conservação, que trata da questão da reprodução, que trata da questão da segurança. Então, o instinto ele foi concedido através das leis divinas a cada um de nós, para todas as espécies, como algo essencial para a gente poder cumprir o que nos cabia naquele momento. Então é interessante que a gente respeite profundamente a nossa trajetória, que a gente olhe para a nossa história com amor que o Evangelho nos proporciona, para a gente poder perceber de fato que dentro dessa trajetória toda existe um plano divino para todos nós. Legal? E aí vem a grande descoberta, em função de todas as experiências, do fazer, do instinto, toda essa questão, vem a grande descoberta, a lei de causa e consequência, a descoberta da lei de causa e efeito. Olha como é interessante. Então, em algum momento, aquilo que me motivava fazer para o outro, quando o outro
faz e me deu prazer, né? E me deu prazer, legal. Quando eu percebo que o outro faz isso comigo, me causa desconforto. Opa, peraí. Por que isso que para mim é tão bom fazer com o outro, quando ele faz comigo, me causa um desconforto? Porque a gente começa a desenvolver o senso moral a qual nós estamos destinados. Sairmos, né, da raça, né, do animal para a raça humana, né, Homo sapiens sapiens, aí tem, né, as nomenclaturas dentro dessa escalada, a gente começa, né, a desenvolver o nosso senso moral em função de perceber as consequências que a gente sofre em função do que a gente faz para o outro. Isso é fantástico, turma, não é verdade? Se lá atrás nós simplesmente fazíamos as coisas sem refletir absolutamente nada sobre as consequências, quando eu começo a perceber que aquilo que eu fiz para o outro, que me deu prazer, que o outro faz comigo, me causa desconforto, opa, peraí, tem alguma coisa errada nessa minha forma de enxergar a vida, né? Então, em algum momento ali, a gente começa a perceber que não é legal fazer certas coisas, porque quando nos atinge, se de nós para o outro é prazer e de outro para nós é desconforto, opa, peraí. Então, pode ser que o outro sinta esse desconforto que eu estou sentindo agora. E a gente começa ali de uma forma muito, depois de muito tempo, né, fazer esse tipo de análise, né? E isso é muito legal. E aí vem o despertar da consciência, né? A gente dá um salto muito grande, o despertar da consciência para a lei do amor. É como se a vida, né, as circunstâncias, falasse para nós: ei, você aí, você sabia que você pode manifestar comportamentos diferentes do que você vem demonstrando até então? E aí a gente para e pensa, como assim, né? Quer dizer que eu posso ter uma ação, eu posso direcionar as minhas escolhas de forma que eu me preocupe com o outro e mais com o outro e menos comigo? Significa que existe uma maneira de eu me relacionar com as pessoas de uma forma que gere conforto a ela e a mim. Percebam que esse despertar, que a lei do amor que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos conquistando em função das nossas experiências, é algo começa ali de uma forma muito profunda, embrionária, sim, mas percebam o grande salto da nossa caminhada, porque a gente começa a almejar coisas diferentes que nós almejávamos até então. E isso é muito bacana, não é? É como está lá no Evangelho, né, na lei do amor. Primeiro nós somos instintos, depois sensações, depois sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. E como está, né, em uma das obras do André Luiz, nós atualmente somos uma mistura de sensações e instintos com lampejos de sentimento. Não vamos ficar chateados, né? Nossa, mas poxa, a gente só é isso? Não, é como diz Paulo, graças a Deus nós já somos o que somos. Porque olha só a quantidade de pensadores, de conhecimento, de reflexões na área do conhecimento, da filosofia, da ciência, da religião, como de uma forma geral, os grandes pensadores sobre a nossa vida, quanta coisa nós temos
para poder refletir e reelaborar, né, toda a nossa forma de conhecer a vida. Então, isso é muito legal. O quanto que nós, dentro da lei do amor, dentro dessa escadinha evolutiva, nós estamos aprendendo muitas coisas. Então, imagine o que está reservado para nós lá na frente, né? A gente não tem nem condições de conceber. A gente mal dá conta de seguir. Eu tenho brincado com o pessoal, eu não estou conseguindo nem ainda a lição do Chico dos tomates. Aí me perguntaram, que história é essa, né? Que muitos devem conhecer, que o Chico estava ali na feira, escolhia um tomate, um tomate bom e um tomate ruim. Aí eu, nossa, mas por que você está escolhendo um tomate ruim? É para sobrar mais tomates para quem vier depois de mim. Gente, então assim, graças a Deus nós somos o que somos. Temos muito que aprender, mas é importante que a gente valorize quem nós somos hoje. Tudo que nós já conquistamos, né, de aprendizado nos dias de hoje. Isso é muito importante para nós podermos seguir adiante em nossas vidas. Legal? Então, existe uma passagem bíblica, a única do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a palavra redenção, né? A animação não era isso que eu tinha programado, mas vamos lá, né? Então, assim, para a gente poder entender um pouquinho essa questão da profundidade do que vem a ser, né, Jesus trabalhando e nos ajudando na nossa redenção individual, né? Então, aquela passagem que a mãe, a aproximação da mãe dos filhos de Zebedeu, chegando próximo a Jesus com segundas intenções, né? Jesus fala: que queres? O que você quer? Que os meus 2 filhos tenham assento à sua direita, né, e outro à sua esquerda. Então percebam que a nossa compreensão do que vem a ser o amor e do que vem a ser o papel de Jesus em nossas vidas é de difícil compreensão. Não é simples, né? Uma coisa que eu gosto muito do livro Renúncia, que a Alcione, né, o Haroldo já citou em suas palestras, ela fala assim: o Evangelho é um vasto caminho ascensional cujo fim não atingiremos sem conhecer-lhe e praticar-lhe os mínimos detalhes. E é interessante que nos romances históricos, lá em Ave Cristo, então tem lá um comandante que ele fala, e aí está lá, né, escrito assim: e ele, acostumado a matar para não morrer, a vingar para não ser vingado, diz que o nosso Senhor Jesus nos acompanhe. Olha só a compreensão do Evangelho naquele momento histórico, bem diferente do que nós temos hoje. E no mesmo livro, tem ali um diálogo também falando sobre o vigiai e orai. Ora, está escrito nas Escrituras, vigiai e orai. E é possível que a gente o faça isso sem estarmos armados até os dentes? Olha só também a compreensão do Evangelho num contexto histórico, né? Então, olha como é curioso que o Evangelho, ele sempre nos deu a informação do amor legítimo. Mas nós, em função da nossa compreensão, nós fomos interpretando o Evangelho à nossa maneira. E a grande vantagem do Espiritismo em relação à interpretação do Evangelho é que os espíritos do mundo espiritual vieram até nós nos falar qual é o nosso destino de fato. Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e a importância do Evangelho dentro desse contexto. Legal? Vamos seguir aqui então, ó. Então a mãe fala que os meus filhos sentem a sua direita e a sua esquerda, né? Eu resumi. Aí Jesus fala: não sabes o que pedes. Essa questão do cálice, né, que ele vai falar. Não sabes o que pedes. Então, o que significa nós
sermos discípulos diretos de Jesus. O que é nós nos comprometermos a sermos discípulos do Mestre. Não é verdade? Às vezes a gente fala, né, tem muito discurso, e é comum, né? A alegria, a importância da alegria. Nós vamos falar de espiritualidade, né? E alegria, espiritualidade, riqueza, espiritualidade e prosperidade. Então, a nossa busca ainda, né, enquanto humanidade, é colocar a espiritualidade como um meio para a gente satisfazer as nossas necessidades transitórias. E aí é interessante, né, que o Espiritismo nos dá, através da ciência espírita, do método experimental, a comprovação da vida após a morte, nos falando qual é o verdadeiro sentido, né, da nossa existência. Então isso é muito legal, né? Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação. Mas como assim? Como que eles querem ficar? Eles querem ter um lugarzinho dentro, né, desse reino de Jesus, dentro dessa perspectiva de Jesus? Não, isso não é assim não, a gente também tem direito. Jesus fala, opa, peraí gente, tá lá, ó. Sabeis que os príncipes das nações as dominaram. E ele, né, tece vários outros comentários. O Filho do Homem não veio para ser servido. Não queiram me bajular. Eu não sou o tipo do rei que quero que as pessoas fiquem à minha volta me bajulando, me fazendo oferendas, me comprando, me bajulando. Não, eu vim para servir e dar vida pela redenção de muitos. Dar vida à redenção de muitos. É isso, gente. O exemplo de Jesus. Os simples gestos do Mestre impactaram a vida no planeta, tanto no mundo físico da época, quanto do mundo espiritual da época. Os gestos de Jesus, cada conversa, cada diálogo, cada olhar, tudo fez com que nós modificássemos a nossa perspectiva sobre a vida. Se lá atrás nós tínhamos o apego aos aspectos materiais, com a vinda de Jesus, nós fomos convidados a iniciar um processo de mudança interno sem fim, porque o caminho do amor não há fim. O caminho da ignorância, sim. Da ausência do conhecimento, sim. Da falta do amor, sim. Isso é transitório. Mas o amor não tem fim. E isso é muito legal. Então, se nós pudermos ligar essas duas ideias, fica bastante claro para nós qual que é a proposta do Evangelho, redenção. Porque é a questão da reparação do erro, de nós nos harmonizarmos com as pessoas que nós prejudicamos, é nós termos ali o comprometimento daquilo que nós plantamos. Então o Evangelho vem justamente nos dar uma compreensão profunda sobre qual é o nosso verdadeiro objetivo neste atual estágio evolutivo e nos que virão posteriormente. Mas é importante que a gente olhe para o passado com amor, com respeito, porque se nós não nos amarmos, não amarmos a nossa história, como que nós vamos amar a história do nosso semelhante? Se nós não conseguirmos olhar para toda a nossa caminhada de relacionamentos e escolhas, de forma, em função de olhar como se fosse para uma criança mesmo, na época que nós éramos bem infantis,
espiritualmente falando, se nós não olharmos com amor, com carinho, como que a gente vai olhar para os nossos semelhantes, para as pessoas que estão ao nosso redor com essa mesma perspectiva, não é verdade? Então essa é a ideia, né, da redenção, e a gente entender o Evangelho como este insumo, como esse recurso, como este amparo para nós redefinirmos a nossa história, a nossa vida, a partir desse momento de descoberta. Então, turma, é isso. Estamos chegando aí ao final, né? É isso. É a gente compreender que a redenção, que o Evangelho, né, ele é redentor nesse sentido, porque ele nos dá a compreensão de quem nós somos. O Espiritismo nos entrega tanto conhecimento. Não vamos nos pegar, né, a interpretações ainda com os requisitos dogmáticos, né, que nós por muito tempo, né, tivemos em relação ao Evangelho. A proposta do Espiritismo é a gente olhar o Evangelho como uma grande oportunidade de nos harmonizarmos com todos no mundo inteiro, com todas as culturas, com todos os saberes. O que significa sentar à mesa, né, e comer junto com pessoas que têm diferentes culturas, diferentes formas de ver a divindade, a espiritualidade, e ali simplesmente compartilharmos, né, a nossa compreensão sobre aquela realidade, né? Então isso é legal. Eu acho que a redenção foi para mim um tema muito bacana, que veio reforçar algumas ideias que eu já vinha trabalhando. Então eu agradeço realmente, e que nós possamos, né, utilizar o Evangelho como este meio para nós podermos, né, reescrever a nossa história, nos reabilitarmos em função das novas escolhas que a vida nos proporciona. Legal? Bem, vamos assim, né, para o nosso momento de vibrações. E a ideia é que a gente, neste instante, possamos nos unir a todos, em pensamento de amor e bondade, e vamos vibrar para todos aqueles que frequentam a Casa Amor e Caridade, aqueles que têm esta casa como um vínculo de amor, de encontrar e de se confraternizar com amigos, e mesmo não estando fisicamente, mas esses momentos servem justamente para que nós possamos estabelecer este vínculo. Então vamos vibrar para todos, para que todos recebam este amparo da espiritualidade maior, para todos aqueles que estão em tratamento, para todos aqueles que têm a Casa Amor e Caridade como um refúgio das suas aflições, dos seus receios e da sua busca por conhecimento. A todos os trabalhadores que, mesmo em época de distanciamento, procuram os meios para estar próximo daquelas pessoas que buscam a casa. E é isso. Que Jesus, nosso querido amigo e mestre, permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus.